Saudações a todos os integrantes do grupo, saudações ao professor. Nosso grupo ficou responsável por fazer uma abordagem sobre o tema a importância do direito, da teoria dos jogos para o direito econômico no Brasil. Vale ressaltar que precisamos fazer uma abordagem do contexto histórico primeiro, para fazer um direcionamento ao Estado brasileiro. O direito, a economia, ela é a ciência que estuda a forma pela qual os indivíduos e a sociedade se interagem com os fatores de produção. Ou seja, é a ciência que ela vai estudar o direcionamento de como a relação entre a sociedade e os fatores de produção que nela compõem. Interagindo-se em pilares, ou seja, em 3 pilares, que são a produção, a circulação e o consumo, onde essa ciência ela trata dos fenômenos relativos à produção, distribuição e consumo de bens, ou seja, ela tem os 3 pilares essenciais, que são a produção, circulação e o consumo, onde visam tratar os fenômenos que sejam lastreados na produção, distribuição e consumo de bens. Ou seja, isso aí é o passo inicial. Diante disso, houve a corrente da microeconomia, que é a teoria clássica. Não há uma questão de um grupo, sim, mas sim na individualidade de cada agente nesta operação. E também é um ramo da economia que estuda o comportamento dos agentes econômicos individuais, consumidores ou produtores, em sua interação com o mercado. Não é um estudo conjunto, não é uma visão clássica, essa teoria de tal um conjunto. São analisadas situações separadas, individualizadas. E partindo dessa corrente doutrinária, destacamos o pensamento e a teoria da mão invisível de Adam Smith, que parte do pressuposto de que todos os negócios jurídicos realizados no mercado, em condições perfeitas de competição, resultam na satisfação do interesse coletivo da sociedade, mesmo que os agentes hajam tão somente interesse individual e próprio. Ou seja, com esse pensamento de Adam Smith, o resultado pode acontecer de forma coletiva, mesmo que seja só interesse de uma pessoa, de um indivíduo. Mesmo assim, esse resultado vai acontecer. E dando continuidade agora, e diferentemente do que vimos na microeconomia, a macroeconomia, ela ou economia política, é a moderna teoria econômica que tem como origem o processo de intervenção do Estado na economia. Ou seja, há uma intervenção do Estado nesse âmbito, que foca-se no funcionamento do fenômeno econômico em caráter de coletivo. O Estado intervém para que haja coletividade, o bem comum de um todo. E com isso, a macroeconomia é o ramo da economia que estuda um funcionamento de sistemas econômicos que visam um todo, especialmente variações de produtos, nível geral de preços, nível de emprego, nível de taxa de juros, balanços e pagamentos. Nesse sentido, destacamos a moderna doutrina econômica que segue as novas tendências de pensamento, ou seja, que vai se atualizando no decorrer do tempo. A teoria dos jogos ela foi desenvolvida pelo matemático suíço John von Neumann no início do século XX, que analisa a forma em que os agentes econômicos ou sociais definem na atuação do mercado. Ou seja, há uma análise, ele tenta definir como comportamento desse tipo de agente, que seja agentes econômicos ou sociais, considerando as possíveis ações e estratégias dos demais agentes econômicos.
Ele não analisa só apenas o interesse individual de um agente econômico. Ele tem que haver o conhecimento, a prévia análise também de outros agentes. Diante disto, vamos dar continuidade à teoria dos jogos, de certa forma definindo-a de forma que ela visa analisar as características dos agentes da economia, ou seja, as estratégias de cada um deles e os possíveis resultados diante de cada estratégia, para avaliar as possíveis decisões que esses agentes tomarão. Ressalta-se também que essas teorias ela constituem um significado avanço, constitui um significado avanço nas ciências econômicas. Por quê? Porque ela visa mais um coletivo. A economia, com essa visão da teoria dos jogos, ela já há um interesse coletivo, se baseando também nas estratégias de cada agente nessa situação. Ou seja, ela visa a conduta de determinado agente em relação aos outros, e não de forma isolada. Essa teoria dos jogos ela tem esse embasamento. Diante disto, em uma análise de uma situação hipotética, um exemplo bastante conhecido, que é o dilema dos prisioneiros, no qual é apresentado uma seguinte situação hipotética, que dois prisioneiros, eles são, de certa forma, estão presos por uma situação ilícita que fizeram, e há colocado para eles situações que possam ser analisadas as suas estratégias e suas possíveis consequências. Nesse caso, as autoridades só têm provas contra os dois que acarrentavam apenas um ano. Lógico que a pena máxima dos crimes em si que tem contra eles tem a pena máxima de 7 anos, onde eles são colocados em sala separada para colherem seu depoimento. Ou seja, aí haverá a análise da teoria dos jogos, onde, dependendo da resposta de cada um deles, resultará em uma consequência mais benéfica para ambos ou apenas para um. Nesse sentido, temos 3 possibilidades nesse caso, que podem ocorrer. Se ambos confessem, pegarão penas de 5 anos cada um. Se confessem o crime ou o ato ilícito. Se caso na segunda visão, se caso um silencie e o outro confesse, aquele fará prova contra o outro que ficou silenciado. Logo, o que ficou silenciado, ele pegará a pena máxima, ou seja, a pena de 7 anos. E na terceira situação, caso ambos silenciem, somente pegarão pena de 1 ano, pois as autoridades só têm provas que resultem na pena de 1 ano. Sendo assim, a melhor escolha, a melhor hipótese seria que os dois silenciassem. Porém, como não é uma ciência como um não tem ciência do outro, é uma situação remota disso acontecer, a não ser que haja uma combinação prévia entre os dois. Ou seja, que antes de ocorrer isso, já tenham os dois organizados e estipulado essa situação. Vale ressaltar o pensamento do economista ganhador do Prêmio Nobel, John Nash. John Nash, que ele teve uma grande importância sobre a teoria dos jogos, onde ele aprofundou seus estudos nessa teoria, que ele não usou apenas na questão de ambientes corporativos, ele também usou em outras situações. E também seu aprofundamento ficou conhecido como equilíbrio de Nash, que diante dos seus resultados ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel, e também ele solucionou
algumas situações do mercado competitivo. Por isso, segundo Nash, a análise combinada de estratégias de mercado a serem escolhidas levará a um resultado o qual nenhum agente individualmente experimentará o prejuízo. Há uma situação que há uma análise prévia que nenhum terá um prejuízo em si na relação. Essa estratégia visa também garantir o eixo da atividade econômica e a manutenção do mercado. Diante desse equilíbrio informado por Nash, no caso do dilema dos prisioneiros, o ponto de equilíbrio seria a hipótese no qual ambos os réus eles confessassem o crime para o Estado, fazendo jus ao benefício da redução da pena, atendendo ainda que, de forma mínima, os interesses dos dois e o do poder público. Com isso, e com a conceituação do equilíbrio de Nash, está claro que o direito econômico ele se interessa pelos fenômenos macroeconômicos, ou seja, ele tem uma preferência pelos macroeconômicos, não pela microeconomia, porque visa apenas o interesse praticamente de uma pessoa só. Já a macroeconomia, ela visa o interesse coletivo, o resultado será benéfico para todos. E também podemos observar que os fenômenos oriundos da microeconomia, ela tem um caráter individualista e se caracterizam pela sua condição bilateral nas relações obrigacionais assumidas, sendo disciplinadas juridicamente por outros ramos do direito, ou seja, o direito privado. E as normas do direito econômico têm por finalidade o direcionamento da macroeconomia, por meio de um ordenamento jurídico peculiar que visa direcionar a economia com base nos fenômenos econômicos concretos ocorridos pelo plano fático. Também podemos analisar a teoria dos jogos, com grande importância no direito econômico brasileiro, onde pode ser utilizada em várias situações, como por exemplo a questão entre empresário e o órgão de registro de empresas, a questão dos sócios e a sociedade empresária, a questão também diante de crises econômicas, a relação entre credores e devedores. Ou seja, há uma vasta possibilidade de aplicação da teoria dos jogos em várias situações.